Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar a estrutura do sistema de arquivos do Linux Ubuntu. Tá? Um sistema de arquivos é um sistema que define a forma como os arquivos e os diretórios são dispostos no computador. Tá? E também define outros aspectos, como por exemplo a segurança no acesso aos dados. Tá? Mas hoje a gente vai ver a estrutura do sistema em si, como esses arquivos ficam dispostos, como os diretórios ficam dispostos um em relação aos outros e, no caso do Linux Ubuntu, para que servem os principais diretórios do sistema. Legal? Então, o Ubuntu ele utiliza o sistema de arquivos do Linux. Esse sistema é baseado em um monte de pastas ou diretórios que ficam localizados dentro de um diretório principal chamado de diretório raiz. Cada uma dessas pastas que ficam dentro do diretório raiz contém arquivos de sistema importantes que você não deve modificar, tá? Aliás, você nem pode modificar a não ser que você seja o usuário root, que é o administrador do sistema, root, ou então usar o comando sudo, tá? Que você já deve ter percebido de outras aulas, é um comando que dá a você privilégios de administrador momentâneos. Tá? Então você não pode modificar arquivos do sistema dos diretórios principais por razões de segurança. Tá? Bom, vamos dar uma olhada nos diretórios mais importantes do Linux, no caso do Linux Ubuntu. Para isso, eu vou até o menu superior, vou clicar em Ir e vou escolher Computador, para a gente poder olhar o sistema de arquivos. Então, quando eu abro o computador, ele mostra que eu tenho um disco rígido e um drive de CD, tá? E o sistema de arquivos em si. Então, vamos entrar no sistema de arquivos. Clique duplo e pronto, ele mostra para mim uma série de itens. Tá? Cada um desses itens com esse ícone de pastinha é uma pasta e eu tenho alguns poucos arquivos também aqui dentro. Tá? Que local é esse? Você vai perceber aqui em cima que eu tenho uma barrinha, tá, que representa o tal do diretório raiz. Esse é o diretório principal do sistema. Todos os outros diretórios ficam abaixo do diretório raiz no Linux. Tá? Então, todos esses diretórios, todos os arquivos e tudo que está dentro deles está abaixo desse diretório raiz, que é o principal diretório do sistema. Tá legal? Bom, vamos analisar alguns desses diretórios aqui. O diretório bin, por exemplo, tem aplicações essenciais do sistema, programas. Tá? Assim como o SBIN, que também tem programas. Só que os programas do SBIN geralmente só são acessíveis pelo usuário root, o administrador. Isso aí é mais ou menos equivalente à pasta Windows, por exemplo. Tá? Tem aplicativos essenciais do sistema Linux. Beleza? Então, bin e SBIN. Os dois diretórios têm arquivos de programas, aplicativos. Tá? Vamos ver um outro aqui. O etc. etc é muito importante. Ele tem arquivos de configuração do sistema. Inúmeros arquivos de configuração do sistema. Quando a gente começar a trabalhar editando arquivos de configuração, você vai entrar muitas vezes nesse diretório para encontrar esses arquivos. Tá? Vou dar um clique duplo para entrar no etc. Veja que ele tem um monte de outros subdiretórios. Tá? E vários arquivos. Cada um desses itens aí que você está vendo é um arquivo. Tá? Cada um deles configura um aspecto diferente do seu computador. Tá? Isso aqui é quase como se fosse um painel de controle, só que na linha de comando ou com arquivos de configuração. Tá? Então vamos voltar aqui um nível. Voltei para o diretório raiz. Então, etc. Arquivos de configuração do sistema, anote aí. O diretório home. O diretório home é um diretório que contém subdiretórios que armazenam arquivos pessoais dos usuários. Então, cada usuário do sistema tem um subdiretório que fica dentro do diretório home. Isso é como se fosse o Documents and Settings lá do Windows, ou Users. Tá? Então, se eu entrar em home, eu vou encontrar um diretório para cada usuário. Tem um do Adriano e o meu aqui também. Tá? Dentro do meu diretório eu tenho todos os meus arquivos pessoais, minhas pastas, minha área de trabalho, meu Ubuntu One Cloud, e por aí vai. Tá? Vamos voltar então. Então, diretório home, arquivos pessoais dos usuários em subpastas. O diretório boot, como o nome diz, ele contém arquivos essenciais à inicialização do sistema. Tá? Então, se eu entrar no boot,
eu tenho vários arquivos que têm a ver com a inicialização do sistema, incluindo a pastinha do Grub, tá? Que é o gerenciador de inicialização do sistema. É um programinha que te ajuda a inicializar o computador. Então o Linux dá o boot através de arquivos que estão aqui dentro. Tá? CD-ROM é um diretório de acesso ao CD-ROM, não tem muito o que falar desse diretório do sistema de arquivos. O dev, ele possui arquivos de dispositivos, então é um diretório que tem arquivos especiais que você usa para acessar dispositivos de hardware, que é um conceito bem interessante do Linux e Unix. É totalmente diferente do Windows nesse quesito. Tá? Então dentro do dev eu tenho mais alguns diretórios e tenho vários arquivos. Veja que muitos deles têm essa setinha de atalho, tá? Indicando que trata-se de um arquivo que te leva para algum outro lugar. Vamos descer um pouquinho aqui. Eu tenho vários deles. Tá? stdout, os tty, que são os terminais, e por aí vai. Então cada um desses arquivos aqui tem uma função específica. Tá? São arquivos de dispositivos que te levam a algum lugar no computador, geralmente acesso a dispositivos físicos da máquina. O diretório lib, arquivos de bibliotecas. Tá? A biblioteca é como se fosse um arquivo DLL do Windows. Tá? Então, é um arquivo que contém uma codificação, funções, procedimentos, codificações que podem ser usadas por outros programas. Então, dentro do lib, você também vai ter um monte de outras pastas, tá? E um monte de bibliotecas. Elas são todas gerenciáveis através de comandos. Tá? O que mais que é interessante? Mídia se utiliza para acessar geralmente mídia removível, CDs e drives USB. Então, quando você insere um drive USB, ele geralmente é montado dentro do diretório mídia. Quer dizer, o conteúdo dele vai aparecer aqui dentro desse diretório mídia, que no momento está vazio porque eu não tenho nenhuma mídia inserida, tá? Nenhum USB nem nada. O que mais que é interessante a gente conhecer agora? O root, tá? Que tem os arquivos do usuário root. Tá? Cuidado. No diretório home ficam os arquivos dos usuários comuns. Já o usuário root, que é o administrador do sistema, tem seus arquivos aqui dentro do diretório root. Veja, inclusive, como eu estou logado como um usuário comum, eu não consigo acessar o conteúdo dessa pasta. Tá? Não tenho permissão para ver o conteúdo desse usuário. Tá? Então, vamos voltar. Beleza. Não confunda esse diretório root com esse diretório raiz. Tá? Esse aqui, na verdade, é /root, porque ele está dentro da raiz. Beleza? Então, o raiz é uma coisa, o diretório principal que contém todos os outros, e o diretório /root é o diretório pessoal do usuário root. Tá? Um outro diretório que você precisa conhecer que é interessante é o tmp, onde ficam gravados os arquivos temporários do sistema, os temps do sistema. Tá? O diretório var, que também tem alguns arquivos temporários e muitos arquivos de log. Tá? Então, quando você quer consultar arquivos de log do sistema, você vai encontrar aqui dentro do diretório var. Tem uma série de logs, a gente vai trabalhar muito com isso aqui ainda. Tá? O diretório user, USR, tá? A gente pronuncia user. Ele tem arquivos de programa, tá? Equivale mais ou menos ao arquivos de programas do Windows. São arquivos de programas gerais também, tá? Que os usuários utilizam. Cuidado para não confundir com o diretório home de cada usuário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São arquivos de usuários e aqui são programas de uso geral. Tá? E você tem alguns outros também, alguns outros diretórios não tão importantes, mas também importantes, mas não tanto quanto esses que eu citei. Todos esses estão diretamente conectados à raiz do seu sistema. Legal? Então, esse aqui é uma apresentação básica de alguns dos diretórios do sistema Linux. Agora é o seguinte, cada diretório desses tem um caminho. Tá? O que é o caminho? É a forma de acesso ao diretório. Quando você está, por exemplo, na linha de comando ou escrevendo um script. O caminho ele é contado sempre a partir da raiz. Então, por exemplo, o caminho para o diretório bin seria /bin. Para o diretório, por exemplo, sbin, /sbin. Para o var, /var. E assim por diante. Tá? Para o diretório home, /home. Mas, para o diretório Fábio que está dentro do home, /home, /Fábio. Tá? Isso tudo a gente consegue ver melhor olhando o terminal.
Tá? Então vamos abrir o terminal para dar uma olhada nessa estrutura de diretórios. Aqui está o terminal. Tá? Você deve se lembrar do comando pwd, que mostra o diretório atual. Então, se eu pressionar Enter, ele mostra /home /Fábio. Então, esse aqui é o caminho do meu diretório. Tá? Essa primeira barrinha aqui do comecinho é o diretório raiz. Home é o diretório home dentro do raiz. E Fábio é o diretório Fábio dentro de home. Aí, para indicar que esse diretório está dentro de home, utiliza-se outra barra, tá? Que não tem nada a ver com a primeira, que é do diretório raiz. Tá? Muito simples. Para você mudar de um diretório para outro aqui, você usa o comando cd, change directory em inglês, mudar de diretório. Basta colocar cd e o caminho do diretório. Por exemplo, se eu quero ir direto para o diretório raiz, eu coloco cd raiz, barra. Aí eu vou para a raiz. Se você der um pwd, ele mostra o diretório raiz aí. Se eu estou no diretório raiz e quero entrar no diretório etc, por exemplo, cd etc. Não precisei colocar a barra antes do etc, porque eu já estou no diretório raiz, que é a barra. Tá? Então eu entro direto nele. Agora, estando no etc, se eu quiser entrar no diretório bin, por exemplo, aí eu preciso digitar o caminho completo, porque eu não estou no diretório raiz, no caso. Então eu digito cd barra bin. E aí eu vou entrar direto no diretório bin. pwd. Beleza? Lembrando que para ver o conteúdo do diretório, você usa o ls, que te mostra tudo que está lá dentro. Ok? Vou usar um clear então aqui na tela. Então aprenda como que é o caminho, tá? Sempre a partir da barra até chegar no nome do diretório. Tá? Você também tem arquivos diretórios ocultos no sistema, que não são exibidos normalmente quando você usa o comando ls. Se você quiser exibir um arquivo ou diretório oculto, você vai ter que utilizar um parâmetrozinho extra no ls. Então eu vou mudar para o meu diretório pessoal de novo, cd barra home barra Fábio, caminho completo. Dou um ls. Ele mostra alguns itens aí. Tá? Nós temos aqui 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22 itens. Agora eu vou utilizar o comando ls, deixa eu limpar a tela para ficar mais fácil. ls com o parâmetro "-a". ls-a. Aperto Enter, veja que ele mostra um monte de outros itens. Um monte de outros itens cujo nome começa com um pontinho. Esse pontinho aqui no Linux indica que esse arquivo ou diretório é um arquivo oculto. Então, quando você quiser ocultar um arquivo ou diretório, é só colocar um pontinho na frente do nome dele. E ele se torna oculto. E, como já deu para inferir, o parâmetro "-a" do comando ls mostra também os arquivos ocultos. Então, quando eu quiser ver os arquivos ocultos, arquivos ou diretórios, eu utilizo a chave "-a" dentro do meu sistema de arquivos. Então, para você esconder ou ocultar um arquivo ou diretório, utilize o pontinho na frente do nome do arquivo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode visualizar aquela estrutura de diretórios aqui na linha de comando também. Tá? Essa estrutura que a gente estava olhando aqui na interface gráfica. Tá? Então eu posso visualizar esses itens ali na minha linha de comandos. Então vou voltar para o terminal. Vou para o diretório raiz, cd barra. Dou um pwd, aliás um ls, e ele mostra os itens que estão lá dentro. Tá? Existe uma outra forma de você exibir esses itens no formato de árvore, usando um comando chamado comando tree. Basicamente é tree. Aí ele exibe todo o conteúdo do diretório em formato de árvore. Porém, se você usar o comando tree desse jeito que está aí, ele mostra tudo que tem no seu computador no formato de árvore. Como você pode ver, ele está mostrando uma quantidade enorme de itens. Tá? Veja que há umas linhas conectando os itens que demonstra a hierarquia de cada item. Quer dizer, cada item, cada diretório ou arquivo está dentro de outro diretório. E ele mostra tanto arquivos quanto diretórios. Veja que ele aparentemente não vai parar. Para parar um processo no meio, você pressiona Ctrl C aí no teclado. Então, olha só, vou pressionar Ctrl C. Parou na hora. Bom, o comando tree, ele mostra
então todo o conteúdo do seu computador na forma de árvore dentro do terminal. Tá? Bom, mas e se eu não quiser ver todo o conteúdo do computador, só uma parte dele? Como no exemplo, eu quero mostrar somente essa estrutura dos diretórios principais que ficam dentro da raiz, que é o nosso sistema de arquivos. Então você vai utilizar alguns parâmetros no tree. Você vai utilizar, primeiro, tree "-d", espaço "-d". Isso aqui vai filtrar a saída do comando tree e mostrar somente os diretórios. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Agora estão aparecendo apenas diretórios. Mesmo assim, é um número grande de diretórios que tem no sistema. Tudo isso aí tem dentro do seu Linux. Tá? Tudo isso aí faz parte do seu sistema de arquivos. Tá? Bom, vou dar um Ctrl C para parar. Eu quero filtrar. Eu não quero mostrar todos os níveis. Você percebe que cada linha dessas que você move para a direita é um nível extra. Então, é um diretório que está dentro do outro. Por exemplo, o task, que está dentro de hang, que está dentro de default, que está dentro de algum outro, até chegar na raiz. Eu quero mostrar somente os que estão diretamente na raiz. Tá? Portanto, apenas o primeiro nível depois da raiz. Então, é fácil. Eu uso o comando tree, opção "-d", para mostrar só diretórios, e depois a opção "-l" maiúsculo, L significa level, nível em inglês, dou um espaço e coloco o número do nível, número 1. Então, eu quero mostrar apenas o primeiro nível de diretórios depois do diretório raiz. Lembrando que para isso eu tenho de estar no diretório raiz, então eu estou no diretório raiz. Dou um pwd, estou na raiz, então ele mostra daí em diante. Se eu estivesse em outro diretório, ele mostraria daquele diretório em diante os arquivos. Tá? Então, tree, "-d", "-l" maiúsculo, 1, para mostrar só o primeiro nível depois do diretório raiz. Enter, e agora sim, ele mostrou todos os diretórios que estão dentro do meu diretório raiz. Tá aí. A partir da raiz eu tenho bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, lib, todos esses que a gente explicou agora há pouquinho. Legal? Se eu quisesse exibir 2 níveis, então em vez de 1 você coloca 2. A saída já fica bem maior. Ele já mostra o que tem dentro da raiz e o que tem dentro de cada item que está dentro da raiz. Por exemplo, dentro do home tem o Adriano e o meu diretório. Eu vou estar marcado aqui com fundo verde porque eu estou logado no momento. Tá? Deixa eu ver um outro aqui interessante. Dentro do boot tem o grub, dentro do dev eu tenho esses todos. Legal? O que mais? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Dentro do etc eu tenho um monte. E por aí vai. Então, você consegue exibir quantos níveis você quiser na hierarquia de diretórios. Beleza? Então isso aí é o sistema de arquivos do Linux. Esse sistema de arquivos ele pode ser formatado utilizando algum sistema específico. O sistema mais comum é o ext3, mas você também pode ter sistemas formatados com ext4, que é mais recente, ou com Riser FS, tá? Ou então alguns mais antigos com ext2, com ZFS, por aí vai. Tá? A gente vai tratar sobre formatação do sistema de arquivos numa videoaula posterior. Formatação e particionamento. Então, a gente vai aprender como criar as partições nos discos e como formatar o sistema para deixá-lo preparado para receber os arquivos posteriormente, seja da instalação do Linux ou seja como um repositório de arquivos comum. Beleza? Bom, essa foi uma visão geral do sistema de arquivos do Linux. Espero que você tenha entendido como funciona. Tá? Existem muitos diretórios, você pode pesquisar depois para aprender um pouco mais sobre cada um deles, mas de qualquer forma lá no nosso site eu vou colocar uma postilhinha, um pequeno tutorial explicando a função de cada um dos diretórios mais importantes do Linux. Beleza? Então depois de assistir a aula, você vai lá para o site e vai encontrar essa postilhinha, um documentozinho de texto que mostra a função de cada um deles. Beleza? Bom, então aproveite para se inscrever no nosso canal, visite o nosso site, www.bosontreinamentos.com.br, curta a nossa página no Facebook Boson Treinamentos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.